Oi, gente, quis compartilhar com vocês aqui o livro, né, o grande livro de história do Manual do Mundo. Ele é um livro grosso, tá? Bem grossinho. Aqui ele comporta toda a história mundial, tá? Numa visão que não é criacionista, mas ele apresenta todos os fatos na sequência em que ocorreram, tá? E vou mostrar para vocês algumas coisas que eu achei bem interessantes, outras nem tanto. Mas ele é um livro muito semelhante a um material de ciências, né? O grande livro de ciências do Manual do Mundo também, que é bem joia. A gente sempre precisa ter ideia de que ele não tem a linha viés criacionista, né? Ou seja, deixa eu me organizar aqui. Vou mostrar para vocês o índice. Olha, primeiro ele dá uma introdução aqui explicando como é que ele se desdobra, como ele funciona, as marcações que ele tem. E vou mostrar bem detalhado o sumário para vocês, tá? Muita gente me pergunta que material usar que não seja o material da Susan Bauer ou não seja o Mistério da História. Tem algum outro material onde eu possa encontrar a linha do tempo e tal? Aqui vocês vão encontrar, tá? Todo o conteúdo desse livro tá na sequência da linha do tempo, na sequência em que ocorreu. Começando pela pré-história, tá? Os primeiros humanos, que é considerada pré-história. Depois a Idade Antiga, aqui ó, primeiras civilizações. Depois vem a Idade Média, o Renascimento, né, com a Reforma Protestante. A Era das Explorações, e aqui eu vou mostrar para vocês algo que eu achei bem interessante, que fica bem nítido aqui. Ele não tem uma separação para a história do Brasil, ele inclui a história do Brasil dentro da história mundial, tá? Que é de fato como ocorreu. Então aqui ó, Brasil colonial tá dentro da Era das Explorações, tá? E quando me perguntam como eu vou estudar aqui em casa, vai ser nessa sequência, sim, tá? Nós também estamos incluindo a história do Brasil de acordo com o nosso estudo de história mundial. Aqui, né, a Revoluções e Iluminismo. Depois vem a Era do Imperialismo. Ó. Aqui, de novo, ele incluiu Brasil e Império, tá? A chegada ao século XX, as grandes guerras. Ó, aqui ele colocou a Primeira República Brasileira. Depois seguiu a história mundial, chegou a Era Vargas, Segunda Guerra, né? Depois chegou aqui especificamente o pós-Segunda Guerra. E aqui também ele coloca a questão do Brasil permeada no meio da história mundial, tá? Até chegar aos dias atuais. Alguns porém sobre ele, tá? Eu vou mostrar aqui. Ele tem um capítulo específico sobre o movimento feminista, tá? Aí eu deixo a cargo de cada um tirar suas conclusões. Ele tem um capítulo específico sobre isso. Ele traz algumas coisas, né? A segurança global e o mundo de hoje. São situações atuais da sociedade atual, né? Mas sempre não é um viés cristão, tá? Aqui temos, ele apresenta como funciona a linha do tempo, antes e depois, apresentando a partir do ano zero, do ponto zero, o que não aconteceu. Não existe um ponto zero na linha do tempo. E aqui, ó, iniciando a história. Todo ele é ilustrado como se fosse um caderno, que é bem atraente para as crianças, assim, é bem gostoso de ler, tá? Ó, os anos aqui, ele estuda a pré-história a partir de milhões de anos até cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, novamente, os anos aqui vai dar uma divergência entre aqueles que seguem o criacionismo, né? E aí eu esqueci a outra teoria. Mas aqui, ó, ele todo é assim e vai apresentando os fatos na sequência em que ocorreram. Ele é legal, tá? Gostei, assim, uma olhada bem ampla. Eu gostei dele, por quê? Porque ele segue os fatos, segue a sequência dos fatos. Ele
apresenta isso de uma forma mais simplificada para as crianças, tá? Ele pode ser usado para consulta, para complementação e até para abrir um debate em casa, por exemplo, né, na questão da divergência de datas entre os livros de história e de essas arqueologia e, né, as datas que eles consideram como sendo, que se considera como sendo de fato o que ocorreu, né? Aí isso também pode ser um bom começo de conversa para apresentar essas linhas divergentes, né? De estudo e de crença também, tá? Vou apresentar assim bem rapidinho aqui. Ó, todo ele não tem fotos, ele é todo feito com desenhos. No final de cada capítulo, olha que lindo. No final de cada capítulo, ele tem algumas perguntas de cada unidade, né? Ele vem apresentando algumas perguntas. E, ó, flor de lótus, ó, o significado da flor de lótus na antiguidade, né? Na China, no hinduísmo. Então, ó, ele traz hinduísmo, ó, aqui. Tá todo ele assim, vou ir lá para trás. Ele tem as respostas das perguntas. Ó, perguntas aqui. É um livro interessante para quem quer seguir a linha do tempo e de repente não quer usar o material da Susan ou o material da Linda, né, o Mistério da História. Ou para complementar o estudo, para uma leitura individual, tá bom? Ele é bem colorido, bem atraente para leitura. Fica aí mostrar para vocês o livro que muitas pessoas perguntam, tá bom? Abraço.